Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um Educadoc. Dessa vez nós temos captação de Jonathan Bello e do querido Isaac Santana e a produção da queridíssima professora Angélica Renepon. O meu nome é Hugo Regis e hoje nós estamos recebendo a professora Nilma Gonçalves. Nilma, que é pedagoga formada pela Universidade de Pernambuco, graduada em psicologia pela Uninassal, é neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, atua no atendimento educacional especializado na Rede Municipal de Educação do Paulista e de Abreu e Lima, atuando nas áreas de recursos em ambos os municípios. Aliás, atuando na sala de recursos em ambos os municípios. A professora tem experiência em atendimento educacional especializado e com consultoria na construção do Plano Individual de Desenvolvimento. É professora brailista e tem deficiência visual. Professora Nilma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Hugo. O prazer é todo meu. Poder estar contribuindo, poder estar informando a sociedade, trazendo minha experiência. Espero que esse programa possa impactar, possa informar, possa fazer com que a sociedade seja mais atuante e perceba que a inclusão é possível, desde que a gente vá buscar meios para trazer isso, transformar a vida das pessoas. Professora Nilma, vou fazer uma pergunta. Professora Nilma Gonçalves, mas quem é Nilma Gonçalves? Quem é Nilma Gonçalves hoje na melhor versão dela, né? E claro, com muita vontade ainda de se melhorar, porque a gente nunca para de aprender, mas eu trilhei um caminho para chegar até Nilma. Nilma hoje, ela está no atendimento educacional especializado. Nilma hoje ajuda, atende famílias, alfabetiza alunos. Então, Nilma hoje é uma profissional atuante na educação inclusiva, uma apaixonada pela educação, apaixonada por gente, apaixonada por pessoas, não é? Essa é Nilma. Mas Nilma, para chegar até aqui, Nilma trilhou um caminho, né? Eu fui alfabetizada pela minha mãe, eu sou filha de Maria José da Silva, de Reginaldo Gonçalves da Silva, minha mãe do interior de Cabrobó, meu pai do interior de Paudalho. Minha mãe se casou aos 14 anos, veio para Recife, teve a primeira filha, né? Eu sou a primeira filha, sou a filha mais velha, sou a única filha com deficiência visual. Na família só tem eu com deficiência visual, tá? E a minha chegada na família, né? Eu já nasci com catarata congênita. Quando eu cheguei na família, a corrida foi pela cura e é normal de quem recebe uma criança com deficiência, seja qual deficiência for, todo mundo vai correr atrás da cura mesmo. Nesse processo, rola muita coisa, leva não sei aonde que é bom, leva daqui, leva dali. Essa cura não chegou e até que chegou um tempo que a minha mãe parou de correr atrás da cura e foi correr atrás de outras coisas, inclusive de me ensinar, de me inserir na sociedade do jeito dela. Então, eu aprendi a ler e a escrever com ela. Ela cortava letras, papelão, papel. Ela pegava o caderno escrito, dizia que letra tinha, e perguntava para mim que palavra formava. Então, foi desse jeito muito peculiar que eu aprendi. Minha brincadeira favorita não era brincadeira de boneca, não era brincadeira de brinquedo. Era a brincadeira dos adultos dizerem a palavra e eu pegar aquelas letras e escrever aquelas palavras. E isso foi mudando. Eu tanto pegava letras cortadas, como eu pegava um frasco, na época, com água e escrevia. Depois aquelas palavras apagava. Mas sabe como é? Não sei a idade de vocês, se vocês lembram de frasco de desodorante, que você, com água, você vai escrevendo. Então, é lógico que isso eu me divertia, era a minha diversão, escrever e ler para os adultos, para as pessoas, porque todo mundo ficava encantado, porque eu não enxergava, mas eu lia. Eu não estudava, mas eu sabia ler. Não é? E com isso eu perdi educação infantil, que eu não cheguei. Quando eu cheguei à escola pela primeira vez, eu já estava com 11 anos.
E aí, o que é que acontece? Aqueles conteúdos, à época, eu já tinha familiaridade. E aí, eu fui confundida com superdotação. Eu nunca fui superdotada. Esse diagnóstico não me pertence. Eu tive uma família que acreditou em mim. E quando você tem alguém que acredita em você, você surpreende. Você se anima com aquilo. Então, o que a minha mãe fez foi me estimular. E aí foi o bastante para eu entender que escola também não faz nada só. É preciso escola e família se juntarem nesse caminho. Nilma, quais são os principais desafios enfrentados por escolas e instituições na implementação de práticas inclusivas para crianças com deficiência? Olha, quando a gente fala de escola, de desafio e de implementação de práticas inclusivas, a gente precisa entender primeiro quem é nosso público. Entender quem é o público da educação inclusiva. Entender que a educação inclusiva ela veio linkada com a educação especial. A educação especial ela é uma modalidade de ensino que hoje ela se perpassa na perspectiva inclusiva. Enquanto eu tenho essa perspectiva inclusiva, eu preciso entender que eu preciso abraçar todo mundo. Porque eu não estou falando da perspectiva inclusiva, eu não estou falando de incluir. Então, incluir hoje é incluir para a diversidade, é incluir para toda a sociedade. Inclusão ela não é só para a pessoa com deficiência. E aí, partindo desse pressuposto que não é sobre a pessoa com deficiência, é sobre essa diversidade que está na escola, eu preciso garantir a permanência desse indivíduo com práticas que vai acolher a todos. E o que é que passa a ser dificultoso? Essa pedagogia hoje, esse professorado hoje, o que é que a rede está oferecendo como formação continuada para que eu me atualize? Quem é meu público? Eu tenho que entender que transtorno não é dificuldade de aprendizagem. Eu tenho que entender que pessoa com deficiência não necessariamente ela vai ter dificuldade de aprendizagem. E ela até terá, se aquelas ferramentas não forem adequadas, se eu não adaptar a minha aula. Vai ter momentos que eu vou adaptar, vai ter momentos que eu vou adequar. Se você vai falar de aprendizagem para Nilma, nem todo cego é igual a Nilma, nem toda pessoa com baixa visão é igual a Nilma. Então, quem é Nilma? Aí é que entra esse plano de prática. Eu tenho que conhecer quem é Nilma, não é? Porque eu vou preparar um plano para Nilma, não é? E aí, aquele conteúdo para Nilma vai estar com a fonte mais ampliada? Então, isso é adaptação. Mas quem é Hugo na fila do pão? Hugo é um menino que tem transtorno? Qual é o transtorno? Transtorno não é deficiência. Transtorno é um jeito de funcionar. E aí, quem é que é a galera do transtorno? É o TDAH? É as TAGs? É os TODs? Então, aí vai ser uma adequação. Mas o meu professorado, ele está preparado para isso? Ele está se formando? Ele está buscando? Né? Nas leis de diretrizes e bases de educação, diz que o Estado precisa dar essa condição, essa formação. Essa formação está acontecendo? Em que passo? Ótimo, aconteceu a formação. E essas práticas? Como essas práticas? Eu tenho aula-atividade? Eu tenho planejamento? No meu planejamento, quando eu vou planejar para a minha turma, eu estou planejando para a minha turma para aqueles que aprendem de maneira convencional ou eu estou incluindo na minha turma aqueles que aprendem de maneira diferenciada? Então, os desafios começam quando eu não sei quem é meu público, quando eu não busco a formação e quando eu não preparo uma aula inclusiva. É por aí.
Professora, e como está a educação inclusiva? Eu vou perguntar assim, como estava a educação inclusiva quando a senhora estava na universidade e como é que está hoje? Alguma coisa mudou? O que avançou? Porque eu imagino que esse professor e essa professora precisam a universidade precisa dialogar com esses futuros profissionais. Aí como estava e como está a universidade acolhendo esses futuros profissionais da educação? Pronto, essa é uma pergunta bem importante, porque o que a gente tem discutido muito é a proliferação da pedagogia. Hoje a gente tinha o quê? Algumas universidades, mas hoje a gente tem N universidades que está aí, a área de educação, ela está numa expansão avassaladora. O que a gente precisa descobrir é como é que a universidade está, essa grade, né? Eu já estou na casa de chegando aos 50. É claro que a minha pedagogia não foi agora, né? Mas esse curso de lá para cá, ele mudou, não é? Porque o que é que acontece? A gente tinha ali as grades de pedagogia, que a gente tinha, por exemplo, a disciplina de educação especial como eletiva, ela não era obrigatória. Hoje ela já é obrigatória. Então, isso já é um ponto positivo. Porque quando ficava naquela de, só pago se eu quiser, então quem é que queria educação especial? Ninguém. Quem é que queria Libras? Ninguém. Hoje essas disciplinas, elas já são obrigatórias, sabe, Hugo? Eu acho um ponto positivo nisso. É um ganho para nós da inclusão. A gente tem outro ponto positivo, que é o estágio curricular obrigatório. O estágio curricular obrigatório ele vem para observar, ou seja, esse estudante ele vai a campo e ele vai observar essa prática. Então, a gente tem uma familiarização aí desse estudante de pedagogia, ele vem para a escola, ele vem para o campo e ele passa a observar. E ele tem que, por exemplo, ao final desse estágio, ele tem que preparar essa aula. Então, isso é um ponto positivo também, não é? Uma outra coisa que eu achei muito positivo é que algumas prefeituras estão aderindo. A Prefeitura de Recife já aderiu como fase eliminatória, classificatória de concurso, foi para aqueles professores aprovados, eles apresentarem aulas inclusivas. Então, isso eu já achei também um ponto significativo, porque você não pode dizer que estava enganado no processo, no público, né? E ainda outro ponto significativo é que a gente tem essa oferta do atendimento educacional especializado, porque isso não é uma modalidade de ensino, isso é um serviço obrigatório por lei para todas as escolas oferecerem. E nesse atendimento educacional especializado, você tem que apresentar esse plano de desenvolvimento. Professora, quais são os seus desafios hoje no atendimento educacional especializado? Eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre o que é o atendimento educacional especializado também, para quem está em casa, que não conhece, né, possa entender. Então, o que é o AEE e como é o seu trabalho hoje no município? Bom, o que é o AEE? AEE é um atendimento educacional especializado. E esse atendimento, eu acho bem importante essa pergunta, Hugo, porque esse atendimento não é clínico. Esse atendimento não é clínico. Esse atendimento não é terapêutico. Esse atendimento é único e exclusivamente pedagógico. A gente não dá diagnóstico, a gente não faz terapia na escola, não é atendimento psicológico, nem fonoaudiólogo, nem psicomotricista. Ele é todo pedagógico. Esse serviço, ele é ofertado nas salas de recursos. E aí o pessoal vai dizer assim, mas a minha escola não tem nem sala de recurso. Às vezes não tem mesmo, não tem espaço. Mas é necessário criação de um espaço que às vezes fica lá na escola, que alguém denomina e diz que vai ser aqui. Às vezes não é a sala ideal, mas é a sala real.
E aí é lá que acontece. Toda escola precisa ofertar esse atendimento educacional especializado. E aí, o que é que acontece nesse atendimento educacional especializado? É lá que eu forneço o documento obrigatoriamente garantido por lei, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento de Ensino. Esse serviço, Hugo, ele complementa ou ele suplementa, mas ele não é reforço. Ele é muito confundido com reforço, mas ele não é reforço. Nesse serviço, a pessoa que vai desempenhar esse serviço, que é o professor de AE, ele tem que ter licenciatura plena e tem que ter especialização, tá certo? E aí, o que é que acontece? É função dele orientar o professor regente. Quem é o professor regente? É o professor de sala de aula, tá certo? Então, cabe a nós, profissional do AE, orientar ele, mediar com ele a aprendizagem desse aluno com deficiência que está lá e construir junto com ele esse plano de desenvolvimento. Nesse plano de desenvolvimento, Hugo, o que é que tem lá no plano? Que é interessante a gente falar para quem está em casa, o que é que tem lá no plano? Lá no plano vai ter a parte de anamnese, onde você vai conhecer esse aluno. Vai conhecer quem é ele, entender um pouco da deficiência dele, saber toda a historicidade dele. Depois, Hugo, vai ter lá avaliações. Que avaliações são essas? Avaliação na função executiva, avaliação cognitiva, avaliação de linguagem, avaliação motora, vai ter lá. Depois, o que é que vai ter lá? O que você observou. Qual foi o estudo de casa a partir das informações que você observou? Eu fui lá, eu entrevistei que Hugo tem 9 anos, que Hugo tem deficiência tal, que Hugo ainda possui dificuldades no processo de alfabetização, ou seja, vai ter lá tudo que eu observei de Hugo, tá certo? Mais à frente nesse plano vai ter o que é que Hugo precisa para que a inclusão de Hugo aconteça. Ele vai precisar de um professor brailista, então temos que convocar. A gente percebeu que Hugo tem deficiência no que a gente chama de tripé, que é a locomoção, a higienização e a alimentação. Então, vai entrar ali em cena um profissional de apoio. Preste atenção, que isso é muito importante, Hugo. Esse profissional de apoio não é ele que vai fazer as atividades pedagógicas. Ele está lá para orientar nesse tripé que eu falei, higienização, locomoção e alimentação. É ele, ok? A gente percebeu que Hugo vai precisar de uma comunicação alternativa. Então, a gente vai desenvolver a comunicação alternativa, que é a prancha de comunicação. Isso é você. Todo plano é igual? Não, porque eu estou falando de Hugo, eu estou falando de Nilma, mas esse PDI tem que garantir a inclusão do estudante que for. Então, esse AEE é para isso, é para fazer esse documento e garantir que isso realmente aconteça. Então, é essa a função do atendimento educacional especializado. A gente viu ali que vai ter para aquele estudante as questões com a tecnologia, software, leitores de tela. Esse estudante sabe mexer? Não. Nós do AE temos que ensiná-lo. Somos nós do AE. Mas é o estudante surdo. Vai precisar do intérprete de Libras? Então, a gente vai ter que chamar esse profissional para dentro. Então, olha como a inclusão movimenta. A inclusão movimenta porque não é só o AE, mas o AE vai nortear essas questões. É o AE que vai dizer, olha, precisa disso, precisa daquilo, precisa disso. E aí o AE vai fazer esse acompanhamento. Como é que está lá na sala? A gente orientou o professor regente está ali com a 3ª série, tem uma criança de 9 anos que ainda não está alfabetizada, mas como é que se adequa para que ele participe da aula, que ele ainda não está alfabetizado? Então, aí já entra a adequação, e a gente vem com os contextos imagéticos, a gente vem com metas, porque uma coisa é a meta para a turma
E outra coisa é a meta para aquele deficiente. Aquele deficiente, ele não vai ser comparado com a turma. Aquele educando, ele vai ser comparado com ele mesmo, como ele chegou e como é que ele vai sair daquela terceira série, com metas reais, com metas possíveis dele alcançar. Professora, agora uma curiosidade. Em que etapa do ensino o atendimento o AE, né, o atendimento educacional especializado, ele é obrigatório? É no ensino infantil, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio? Que pergunta maravilhosa, música para os meus ouvidos. Gente, o atendimento educacional especializado, ele é obrigatório desde a educação infantil até o ensino superior, porque ele é um serviço que tem que ser ofertado a todo estudante que necessite dele. Então, ele não vai deixar de ser ofertado, ele é lei, tá? Ele aparece na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, como oferta obrigatória. Então, ele não vai deixar de ser exigido. Então, assim, o que é que acontece muito? Qual que é a minha dificuldade hoje, Hugo? Eu trabalho, como eu te falei, nas redes municipais do município de Paulista e de Abreu e Lima. Meu público hoje, ele é da educação infantil até o 5º ano. Quando os meninos saem, eles vão para uma outra etapa, né, que é do 6º ao 9º ano. E aí hoje o desafio é que esse meu aluno não consegue dar continuidade no atendimento educacional especializado. E por que não consegue, Hugo? Porque quando chega lá na parte maior, que o estado já é grande, é um nível, né, tem vários braços aí para alcançar, e aí diz assim, não tem, não, aqui não tem. Então, esse aluno com deficiência, esse educando com deficiência, na maioria das vezes ele se evade e não consegue concluir, fica fora da escola. Ou a produção passa a ficar no mero oralismo, porque não tem profissionais, não tem essa eficácia do atendimento educacional especializado, né? E aí o que é que acontece? As pessoas, por desconhecerem, passam a achar que só é até o 5º ano, e não é. É muito importante que as pessoas que estão em casa elas possam compreender, porque como uma mãe, por exemplo, que tem um filho com deficiência, ela pode ir à escola, então a lei é obrigatória para todas as escolas. Todas as escolas. Então essa mãe ela não precisa se deslocar para uma escola mais distante, porque... Não. Olha, veja só, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é bem clara, que se a escola tem a vaga, então, não interessa se você tem deficiência, se você mora lá perto, se você não mora. Se tem a vaga é para acolher, tá certo? Ela também não limita quantitativos de alunos com deficiência na sala. Tem muita gente que diz, não, mas não pode ter 2 deficientes, pode ter quantos a vaga tiver, certo? Mas o que é que a mãe precisa fazer? A mãe vai até a escola que ela deseja matricular o filho dela. Se aquela escola tiver a vaga, e aí eu quero abrir um parêntese aí, porque assim, essa vaga não pode ser negada em função da deficiência, tá? Então, o que é que eu oriento as minhas mães? Pergunte se tem vaga. Se disser, tem vaga para o 1º ano, pronto. Eu quero a vaga. Agora, se depois que você falou que seu filho tem deficiência, aquela vaga já disseram que não tem, aí o caminho é o MP. É Ministério Público. A gente precisa dizer isso para quem está em casa, porque a negativa de vaga é num processo muito mascarado. Então, o que é que acontece? Matriculou, olha, meu filho tem deficiência, eu gostaria de saber quem é a professora do AEE. Não tem? Conversa com a direção precisa passar essa informação para a secretaria, não é? Porque é assim que encaminha, não é a diretora da escola que vai providenciar a professora, mas sim as secretarias de educação que tem que se organizar com os profissionais para dar conta da rede, tá? E aí o que é que acontece? Essa mãe não pode ter ar de eterno a vida inteira para esperar, porque Sim. o filho dela está lá para ser incluído. A gente quer que os nossos estudantes das nossas escolas públicas tenham seu espaço na sociedade, estejam em pé de igualdade, de oportunidade, não é?
E aí, o que é que acontece? Se essa produção realmente não se materializa, essa pessoa com deficiência, ela fica desassistida. Quando ela vai para o mercado de trabalho, quando ela vai demonstrar o que aprendeu na prática, ela não consegue, porque ela ficou ali invisibilizada no processo na escola. E não é isso que a gente quer. A gente não está lá para servir de exemplo de superação. A gente está lá para aprendizagem, a gente está lá para inclusão, a gente está lá para aprender, para discutir, para participar dos debates. Entende? A gente é sujeito cognoscente, a gente é gente que aprende. Então, essa mãe, ela precisa se dirigir ao Ministério Público quando ela vê que a escola não oferta aquilo que ela está pleiteando e aquilo que é de direito dela e do filho dela. Maravilhoso, Nilma. Eu vou pedir 2 minutinhos para a gente ir para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre educação e sobre inclusão. Ok.